A maior ameaça para as pessoas não é a maldade, mas a estupidez. Carlo Cipolla publicou em 1976 o que talvez seja o texto mais incrivelmente certeiro sobre o comportamento humano já escrito. Enquanto gastamos muitos recursos para lutar contra ações maliciosas, criando leis complexas, polícias e exércitos, ficamos perigosamente sem preparo para lidar com a estupidez, que funciona de um jeito muito diferente do que costumamos pensar. A estupidez funcional, segundo Cipolla, aparece em ações que ao mesmo tempo fazem mal aos outros e a quem as pratica, sem trazer vantagem para ninguém. O que torna esse tipo de comportamento tão perigoso não é que seja raro, mas que está em todo lugar e é imprevisível, sem depender de educação, posição social, inteligência ou qualquer outra característica humana. As leis da estupidez humana mostram por que sociedades avançadas podem desmoronar do nada, porque sistemas cada vez mais eficientes produzem resultados cada vez mais sem lógica, e por que sociedades que parecem estáveis podem de repente cair no caos. Não por planos maldosos, mas pela ação silenciosa e constante da estupidez funcional, que se esconde justamente por parecer inofensiva até ser tarde demais. Em 1976, o historiador de economia conhecido Carlo M. Cipolla publicou um texto satírico que, mesmo com seu tom bem-humorado, trazia ideias muito sérias sobre o comportamento humano. As leis fundamentais da estupidez humana apresentou uma estrutura de análise clara para entender um tipo de comportamento muitas vezes ignorado nos estudos sociais comuns. A primeira lei diz que, sempre, sem falta, todos nós subestimamos o número de pessoas estúpidas por aí. Esse ato de subestimar de forma constante acontece, segundo Cipolla, não importa quão alto a gente já ache que é, mostrando um erro de pensamento constante que atrapalha nossa capacidade de desenvolver formas de nos proteger adequadamente. A segunda lei diz que a chance de alguém ser estúpido não depende de nenhuma outra característica dessa pessoa. Essa ocorrência em todas as estatísticas significa que a estupidez funcional não se limita a grupos específicos por estudo, trabalho ou dinheiro. Ela está em todos os grupos de pessoas na mesma proporção, mais ou menos. A terceira lei dá a definição importante sobre como a estupidez funciona. Uma pessoa estúpida é aquela que faz mal a outra pessoa ou grupo, sem ganhar nada com isso ao mesmo tempo, ou até mesmo saindo no prejuízo. Essa definição separa a estupidez de outros jeitos de agir, que causam problemas, como a maldade, que faz mal aos outros, mas beneficia quem pratica, ou a inocência, que beneficia os outros, mas prejudica quem a tem. A quarta lei avisa que pessoas que não são estúpidas sempre subestimam o estrago que as pessoas estúpidas podem fazer, o que explica por que sociedades continuam falhando em criar proteções adequadas contra a estupidez, mesmo depois de várias vezes verem como ela pode destruir. Finalmente, a quinta lei termina dizendo de forma séria que a pessoa estúpida é o tipo mais perigoso de pessoa que existe. Cipolla diz que esse perigo maior vem justamente da imprevisibilidade da estupidez. Enquanto pessoas maliciosas seguem uma lógica clara de buscar o que querem para si, estúpidos quebram até as regras básicas de se protegerem, fazendo com que seus atos sejam totalmente imprevisíveis. Essa classificação não é apenas observações engraçadas, mas sim uma forma de análise com consequências sérias. Ao olhar para os comportamentos que podemos ver, em vez de pensar na inteligência ou nas intenções, Cipolla encontra um padrão de comportamento diferente que não se encaixa nas formas comuns de organizar a sociedade. A estupidez funcional, comportamento que prejudica ao mesmo tempo os outros e quem pratica, é um tipo único porque quebra as ideias básicas de lógica que estão por trás da maioria das teorias que explicam por que as pessoas agem como agem. O que faz a análise de Cipolla valer a pena por tanto tempo é que ela consegue explicar coisas estranhas que acontecem na sociedade e que de outro jeito não faríamos sentido, desde falhas muito estranhas em organizações até jeitos de agir de grupos inteiros que parecem sem sentido, usando uma estrutura de análise simples, mas que mostra muita coisa. A ideia mais inovadora de Cipolla foi mudar a definição de estupidez não como falta de inteligência, mas como um tipo de comportamento que funciona de um jeito próprio. Uma pessoa estúpida é aquela que faz mal a outra pessoa ou grupo, sem ganhar nada com isso ao mesmo tempo, ou até mesmo saindo no prejuízo. Essa troca de foco, de pensar na capacidade da mente para olhar as consequências das ações, muda completamente como entendemos isso.
Essa definição de como a estupidez funciona permite que Cipolla crie um quadro de análise claro que divide os comportamentos humanos em duas linhas: o que é bom, ruim para a pessoa que age e o que é bom, ruim para os outros. Desse quadro aparecem 4 tipos diferentes: comportamento inteligente, bom para quem age e para os outros; comportamento malicioso ou de bandido, bom para quem age às custas dos outros; comportamento ingênuo, bom para os outros às custas de quem age; e comportamento estúpido, prejudica tanto os outros quanto quem age. Importante notar, essa classificação separa completamente a estupidez da inteligência no sentido comum. Cipolla observa: existem pessoas que são claramente inteligentes, por qualquer definição sensata do termo, que muitas vezes agem de um jeito estupidamente sem explicação. Ter estudado muito, ter feito coisas incríveis no trabalho e ter uma inteligência que pode ser medida não protegem as pessoas de fazerem coisas que prejudicam ao mesmo tempo os outros e a si mesmas. Essa forma de ver também separa claramente a estupidez da falta de conhecimento. Enquanto a falta de informação pode ser resolvida com estudo, a estupidez funcional continua existindo mesmo que a pessoa saiba muita coisa. Como observou Dietrich Bonhoeffer, a estupidez é um problema mais perigoso que a maldade. Contra a estupidez não temos defesa. Nem protestos nem força podem vencer contra ela. Argumentos lógicos não funcionam. O quadro de Cipolla mostra outra ideia importante. Enquanto comportamentos maliciosos e ingênuos têm pelo menos um pouco de lógica, beneficiando uma das pessoas envolvidas, o comportamento estúpido é totalmente sem lógica, fazendo mal a todos os envolvidos. Essa falta de lógica básica explica por que sociedades criam jeitos de lidar com comportamentos maliciosos e ingênuos, mas continuam vulneráveis à estupidez. Nossas instituições e regras supõem que as pessoas agem com um mínimo de lógica, o que a estupidez funcional quebra totalmente. É especialmente interessante a observação de que bandidos, aqueles que beneficiam a si mesmos às custas dos outros, geralmente entendem que há limites para o quanto podem explorar. Um bandido esperto sabe que explorar demais acaba com o sistema que o permite explorar. A pessoa estúpida, por outro lado, não se limita por pensar nessas coisas, vai continuar agindo de forma autodestrutiva sem se importar com as consequências. Essa nova definição de como a estupidez funciona é uma contribuição intelectual muito importante. Ao olhar para os comportamentos que podemos ver, em vez de supor coisas sobre a mente das pessoas, Cipolla oferece uma ferramenta de análise poderosa para entender problemas que acontecem na sociedade e que não fazem sentido dentro das ideias comuns. A segunda lei principal de Cipolla: a chance de alguém ser estúpido não depende de nenhuma outra característica dessa pessoa. Talvez seja a ideia dele mais inquietante. Essa lei mostra que a estupidez funcional se espalha de forma surpreendentemente igual por todos os grupos sociais, de idade, educação e trabalho, indo direto contra as ideias comuns sobre a relação entre estupidez e outras coisas na sociedade. Cipolla observa: se você analisa qualquer organização, descobre que a porcentagem de pessoas estúpidas continua a mesma, não importa quão difícil seja entrar. Essa observação explica a coisa que muitas vezes deixa a gente confuso: o comportamento estúpido aparecendo em lugares onde todas as formas comuns de selecionar, testes comuns, diplomas e certificados, experiência de trabalho confirmada, foram aplicadas com muito rigor. Importante: essa distribuição em todo lugar não significa que ser estúpido seja algo para sempre em certas pessoas. Qualquer pessoa pode agir de forma inteligente em uma situação e estupidamente em outra. Entretanto, a tendência a agir de forma estúpida parece se distribuir mais ou menos como uma curva normal na população, não importa como essa população seja definida ou dividida em grupos. Essa característica de estar em todo lugar tem consequências sérias para como as organizações são criadas. Os sistemas muitas vezes funcionam partindo da ideia de que dar poder de decisão a pessoas com muito estudo vai levar a decisões melhores. A segunda lei mostra um limite básico para essa ideia. A estupidez funcional vai, sem falta, entrar até nos grupos que decidem as coisas mais importantes, justamente porque a porcentagem continua a mesma, não importa quão rígida seja a seleção. A consequência mais preocupante aparece quando pensamos nisso, junto com a diferença no poder da estupidez, o quanto as pessoas conseguem causar mal. Quando pessoas com muita tendência a agir de forma estúpida estão em cargos onde podem causar muito estrago, seja com poder na política, influência na cultura ou dinheiro,
o resultado pode ser um desastre total. Essa combinação explica como sociedades que parecem avançadas podem cair rápido em jeitos de se destruir coletivamente que parecem sem explicação olhando para as ideias comuns. É especialmente preocupante a mistura entre essa distribuição em todo lugar e os erros de pensamento que todos temos. Estudos mostram sempre que as pessoas julgam a confiança com base em coisas superficiais, como a pessoa fala, ter cara de confiante, diplomas e títulos impressionantes, que tem pouca relação com tomar decisões boas e eficazes. Como resultado, as formas de selecionar pessoas para cargos de poder muitas vezes não conseguem tirar quem tem muita tendência a agir de forma estúpida. A análise de Cipolla também explica a coisa que parece contraditória: a estupidez de gente inteligente, situações em que pessoas com uma inteligência fora do comum se envolvem em comportamentos que prejudicam ao mesmo tempo os outros e a si mesmas. Pessoas brilhantes muitas vezes mostram um jeito de agir autodestrutivo sem explicação em algumas situações. Não é uma contradição, mas uma prova de que não há relação estatística entre a inteligência no sentido comum e a estupidez funcional. Mesmo que a estupidez esteja mais ou menos na mesma proporção em diferentes grupos de pessoas, os efeitos da estupidez mudam muito dependendo das organizações e tecnologias onde ela acontece. As sociedades modernas têm características que podem aumentar muito as consequências da estupidez funcional, transformando essa tendência de agir que está em todo lugar em um perigo para o sistema todo, de um tamanho nunca visto antes. O primeiro fator que aumenta o problema é concentrar o poder de decisão. Ao juntar o poder em organizações com chefes e subordinados, sociedades modernas acabam criando, sem querer, situações onde uma única estupidez pode causar estragos muito maiores do que o normal. Como Cipolla observa, o estrago que a estupidez pode fazer fica muito maior pelo poder dado a pessoas estúpidas por causa do cargo que ocupam. Em sociedades de antigamente, o impacto de decisões estúpidas geralmente era limitado pela distância. Em organizações modernas, a estupidez pode se espalhar rápido por toda a sociedade. É especialmente preocupante a mistura entre a estupidez e o efeito cascata de informações nas organizações com níveis de poder. Estudos mostram como as pessoas muitas vezes não expressam opiniões diferentes quando parece que todos concordam, principalmente quando vem de quem tem autoridade. Essa situação cria condições em que uma decisão estúpida no começo pode se espalhar rápido pela organização, com cada nível depois aumentando o erro em vez de arrumar. Os sistemas tecnológicos modernos são outro fator importante que aumenta o problema. Enquanto a tecnologia aumenta muito o que as pessoas conseguem fazer para o bem, ao mesmo tempo aumentam muito o estrago que a estupidez pode causar, como observa Yuval Noah Harari. Pela primeira vez na história, nossa tecnologia superou nossa sabedoria. Do operador que desliga um sistema de segurança por engano ao funcionário que estraga toda a estrutura digital, a estupidez na era da tecnologia pode causar uma sequência de estragos que antes não eram possíveis. As redes sociais surgiram como um fator que aumenta o problema, e é especialmente poderoso. Essas plataformas misturam características preocupantes: poder de alcance ilimitado que faz a estupidez chegar a todo mundo na hora, programas feitos para dar prioridade a conteúdo que provoca emoção, sem se importar se tem valor para a sociedade. A falta de ligação entre as consequências na vida real e o que se faz online, e um modelo de negócio que ganha dinheiro com a atenção, sem se importar com os efeitos na sociedade. Um terceiro fator importante está na forma como os grupos com identidades fortes funcionam. Estudos mostram que se identificar muito com um grupo muitas vezes diminui a capacidade de pensar de forma crítica por conta própria. O fenômeno do pensamento de grupo muitas vezes leva a decisões de grupo piores do que se cada pessoa decidisse sozinha, em média, criando uma estupidez que surge, em que grupos inteiros se envolvem em comportamentos que claramente fazem mal aos seus próprios objetivos declarados. Por fim, falhas na forma como as organizações são criadas muitas vezes não conseguem incluir formas fortes de achar e parar a estupidez funcional. Como observa o cientista político Philip Tetlock, organizações raramente são feitas para aprender de forma organizada com erros do passado. Essa falha nessa estrutura explica por que organizações muitas vezes continuam em caminhos que claramente se prejudicam, mesmo vendo provas claras de que está dando errado. A terceira lei de Cipolla identifica uma característica muito importante que torna a estupidez especialmente difícil de prever.
sua falta de lógica básica. Diferente do comportamento malicioso, que segue uma lógica clara de buscar o que quer para si, a estupidez funcional quebra as ideias básicas de lógica que servem de base para as teorias que explicam por que as pessoas agem. Essa característica diferente explica por que sempre subestimamos o quanto ela existe e o estrago que pode fazer. O primeiro motivo por trás disso é a tendência a julgar pela facilidade de lembrar, heurística da disponibilidade. Nossa tendência a julgar a chance de algo acontecer pela facilidade com que lembramos de exemplos. O comportamento malicioso, crime, terrorismo, agressão, geralmente gera histórias chocantes que prendem a atenção. A estupidez funcional age de formas mais comuns que raramente viram notícia, fazendo a gente subestimar muito o quanto ela existe. As sociedades investem muito mais dinheiro e esforço contra ameaças maliciosas que são relativamente raras, enquanto ficam mal preparadas para a estupidez, que é muito mais comum. Em segundo lugar, a estupidez funcional muitas vezes se disfarça de algo inofensivo, justamente porque não tem uma intenção maldosa clara. Como observou Matt Alvesson, o comportamento estúpido muitas vezes parece agir de forma lógica dentro das organizações, seguir os procedimentos com muito cuidado, obedecer ao que esperam os superiores e seguir as regras da organização. Esse disfarce nas organizações faz com que a estupidez funcional funcione com pouca oposição, muitas vezes sendo fortalecida pelos mesmos sistemas que deveriam promover a lógica. Em terceiro lugar, temos dificuldade em identificar a estupidez por causa do viés do retrovisor. A tendência de achar que coisas que já aconteceram eram mais fáceis de prever do que realmente eram. Essa tendência cria a ilusão de que tudo faz sentido, o que esconde a falta de lógica básica do comportamento estúpido. Depois que acontece, muitas vezes tentamos explicar as ações estúpidas depois, dizendo que foram erros que dá para entender ou falhas na comunicação. Essa explicação depois esconde o quanto a estupidez é imprevisível, fazendo a gente confiar demais que vamos conseguir evitar que aconteça de novo. Em quarto lugar, a subestimação piora por causa do efeito halo, a tendência de achar que uma pessoa que é boa em algo é boa em tudo, mesmo em coisas que não têm nada a ver. Pessoas que mostram que são capazes em uma área ganham uma suposição injusta de que são lógicas em áreas que não têm nada a ver. Essa generalização explica por que ficamos surpresos várias vezes quando pessoas com diplomas e títulos impressionantes se envolvem em comportamentos claramente estúpidos. Em quinto lugar, a estupidez tem um jeito de se proteger usando o auto-engano para se adaptar, a capacidade de ter crenças falsas que ajudam a pessoa psicologicamente. Pessoas que agem de forma estúpida raramente veem suas ações como estúpidas. Criam histórias que fazem o comportamento autodestrutivo parecer lógico ou até algo bom. Esse auto-engano não é só mentir para si mesmo, mas um processo complexo que protege o comportamento estúpido de ser analisado criticamente. A coisa da estupidez funcional que virou regra na organização mostra como esses fatores funcionam dentro das organizações. Em muitos ambientes, seguir as regras é tão importante que pensar de forma crítica é ativamente desestimulado. Nessas situações, não pensar muito vira algo bom para as pessoas, mesmo que faça mal para a organização inteira, criando uma cultura de comodismo que faz o comportamento estúpido parecer normal, enquanto pune quem tenta percebê-lo. Frente ao perigo constante que está em todo lugar da estupidez funcional, as sociedades têm o grande desafio de criar jeitos eficazes de se defender em várias áreas. Mesmo que a análise de Cipolla diga que a estupidez nunca pode ser totalmente acabada, já que ela está em todo lugar na mesma proporção, ideias promissoras aparecem de áreas como a criação de organizações, o estudo de como pensamos e a teoria sobre como as organizações funcionam. A primeira forma de defesa está no que podemos chamar de cuidado com o jeito de pensar individual, maneiras de pensar que diminuem a chance de a pessoa cair em comportamento estúpido. Estas incluem desenvolver a humildade de saber que todos podemos errar, aprender a entender números e estatísticas para avaliar riscos melhor, conhecer os erros de pensamento que todos temos e o hábito de pensar duas vezes, revisando as primeiras reações com olhar crítico. Como demonstrou Daniel Kahneman, as pessoas podem criar pontos de parada na mente que quebram os jeitos automáticos de pensar, abrindo espaço para tomar decisões pensando melhor. Um ponto crucial é que Cipolla observa que a defesa mais eficaz contra a estupidez é simplesmente evitá-la.
A pessoa lógica deve se proteger contra pessoas estúpidas, evitando o contato com elas. Essa dica mostra uma ideia importante, que não se pode confiar que o comportamento estúpido vai seguir a lógica comum de recompensas, trocas ou mesmo de se proteger, o que torna a interação com a estupidez funcional sempre arriscada. No jeito de lidar com outras pessoas, uma proteção importante envolve desenvolver a capacidade de pensar sobre como você pensa. Pessoas que pensam bem sobre como pensam conseguem perceber cedo os sinais de que o pensamento não está lógico, achar as desculpas que escondem o comportamento estúpido e diferenciar entre erros que todo mundo comete e a estupidez real, que faz mal ao mesmo tempo para si e para os outros. Para se defender da estupidez nas organizações, é preciso um jeito totalmente diferente do que se usa contra o comportamento malicioso. Enquanto os sistemas comuns tentam achar quem tem má intenção, as proteções contra a estupidez devem incluir um projeto à prova de falhas, um jeito de planejar que já espera que algo sem lógica vai acontecer e que já limita o estrago que pode vir. Como observa Sidney Dekker, sistemas seguros são feitos não para acabar com o erro humano, mas para que ele possa ser visto, achado e corrigido antes de fazer mal. Organizações onde se pode confiar muito dão um bom exemplo, que se caracterizam por se preocupar sempre com o que pode dar errado, não querer simplificar as coisas na hora de entender, dar atenção ao que acontece no dia a dia, na prática, ter o compromisso de se recuperar rápido dos problemas e respeitar quem sabe mais, não importa o cargo. Estas características são um exemplo de antifragilidade, a capacidade não só de aguentar problemas, mas ficar mais forte por causa deles. É especialmente importante usar a redundância inteligente, que não é só ter as mesmas coisas em dobro, mas ter jeitos diferentes de ver as coisas e abordar os problemas. Como diz Scott Page, ter diversidade de pensamento melhora muito a capacidade de um grupo de achar e corrigir erros antes que causem um estrago grande. Pensando na cultura de forma geral, as sociedades devem reconhecer o que Jonathan Hauck chamou de as regras do conhecimento, o conjunto de regras, organizações e práticas que definem juntas o que consideramos conhecimento confiável. Sistemas fortes para checar informações, uma comunidade científica ativa e forte, jornalismo que investiga a fundo e uma cultura de debate respeitoso são defesas sociais essenciais contra a estupidez funcional se espalhando sem controle. A ideia principal continua certa. A estupidez é um tipo de perigo totalmente diferente e muitas vezes mais perigoso que a maldade. Criar proteções fortes contra a estupidez funcional é um desafio crucial, não um luxo, uma coisa ideal, mas algo que precisamos para existir como sociedade, onde a estupidez sem controle pode causar desastres totais. Agora que você conhece as leis fundamentais da estupidez humana, a pergunta crucial é: você continuará subestimando sua prevalência e seu potencial destrutivo ou começará a implementar proteções deliberadas contra seu impacto em sua vida pessoal e profissional? Antes de concluirmos, em qual área de sua vida você percebe que os efeitos da estupidez funcional têm sido mais prejudiciais? E quais contramedidas específicas você poderia desenvolver? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários. Protegerei a sociedade da estupidez. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão, deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.